que desde a ordem dada pelo rei para restaurar Jerusalém, houve um período de 7 semanas, aqui semanas se referem a semanas de anos. Então, cada semana de Daniel 9 são 7 anos. Então, 7 semanas são 49 anos. E depois 62 semanas, totalizando 69 semanas até a morte do ungido, até a morte de Cristo na cruz. Cristo morreu. Então, 69 semanas de Daniel 9, das 70 semanas, já se consumiram, quando Cristo morreu. Então, faltam 7 anos, falta uma semana de anos para a história do povo de Israel continuar e terminar esta era. E para o povo judeu, o povo de Israel, quando eles entendem que as 70 semanas de Daniel 9 são uma coisa ininterrupta, isto é, até a morte do ungido, eles não reconhecem que Cristo era o ungido, é o Messias, eles ainda estão aguardando o Messias e achando que Messias virá só no final dos tempos, e depois que Messias morrer, eles terão mais 7 anos, terão mais uma semana para terminar. Eles não percebem, conforme a revelação que nós temos, que Cristo já veio, Cristo, o ungido, já morreu, e nós estamos num período em que a história do povo de Israel está interrompida. Só vai voltar a acontecer nos últimos 7 anos dessa era, na última semana de anos. Portanto, esse intervalo, já de quase 2000 anos, esse intervalo é a vez da igreja. Então, enquanto durar a história da igreja, a história do povo de Israel não entra. E a história do povo de Israel só vai entrar quando a igreja estiver pronta, esse filho varão estiver pronto para lutar pelo reino de Deus, e nós conseguimos realmente, como esse filho varão, cooperar com o Senhor para reaver o reino de Deus, aí o povo de Israel entrará em jogo novamente na última semana. E na última semana de anos, são os últimos 7 anos dessa era nossa. Isso é, Anticristo fará aliança com o povo de Israel e terá paz. Eles conseguirão reaver o direito de construir o templo novamente, que todo o material, segundo sabemos, em Israel, para esse templo já está pronto. Então, eles terão então paz, por causa dessa aliança com o Anticristo, eles reconstruirão o templo, só que no meio dessa aliança de 7 anos, Anticristo quebra a aliança. Então, quando o santuário voltar a ser reedificado, voltarão então os sacrifícios, voltarão então os serviços do templo. Só que no meio dos 7 anos, o Anticristo quebra a aliança, e ele então faz cessar todo o sacrifício, isso que está falando, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e ele mesmo se sentará no Santo dos Santos, no lugar de Deus, como se fosse Deus. E fará, se colocará uma imagem da besta, no Santo dos Santos, e o falso profeta fará propaganda disso, e essa imagem do anticristo, da besta, falará, é uma coisa sobrenatural. E os que adorarem a besta terão a marca na sua fronte ou na sua mão direita, indicando que eles são um com a besta, são seguidores da besta. Mas, graças ao Senhor, nós somos seguidores do Cordeiro. Portanto, eu vou voltar um pouco para Isaías 40. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 40, do capítulo 1 até 39, ele fala principalmente de advertências, de castigo, de punição. O contexto histórico era o domínio dos assírios, e fazendo advertência sobre o futuro domínio de Babilônia. Então, durante 39 capítulos, são capítulos de muitas palavras negativas, de advertências, de castigo, de punição, etc, etc, etc. Mas a partir do capítulo 40 até o 55 é um período, é o texto que
fala da consolação de Israel. Quer dizer, então, nosso Senhor, de um lado, Ele permitiu, pela desobediência do seu povo, por causa da rebeldia do seu povo, o povo do Reino do Norte, Israel, foi levado para a Síria, espalhado pela Síria. E, finalmente, o povo de Judá, né, foi levado em cativeiro para a Babilônia. Então, isso é por causa da própria rebeldia do povo de Deus. Mas Deus está prometendo restaurar esse povo. Então, a partir do capítulo 40 até o 55, Deus promete restaurar esse povo. E, com relação a Israel, essa consolação, que começa no capítulo 40 de Isaías até o 55, já se refere à última semana de Daniel. Né? Já se refere lá no tempo final. Porque nesse meio tempo é a igreja que vai, que é protagonista, que vai fazer acontecer para que seja possível, né, a entrada de novo para a história de Judeu, para que os remanescentes de Israel, né, fossem salvos. Então, nós estamos... outra coisa que mais tarde eu pensava em falar. Por quê? Porque Isaías, a partir de 40 até 55, está falando a volta do exílio da Babilônia. Então, essa volta, tanto representa, a nossa luta representa passar pelo deserto como o povo de Israel, né, quando saiu do Egito, e entrar na boa terra de Canaã, que indica o reino milenar. E também nós podemos usar essa figura do exílio, né, da volta do exílio para, né, Jerusalém. E essa volta de exílio e depois essa Jerusalém que for construída agora por nós, será a nova Jerusalém, será o santuário dos céus. Portanto, essa volta também indica o cumprimento da vontade de Deus, né? Então, capítulo 40, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então aqui começa a consolação, porque Deus voltou suas atenções ao seu povo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Isso aconteceu, o fato aconteceu, a concretização dessa profecia aconteceu com a vinda de João Batista. Então, João Batista preparou o caminho do Senhor. Aí, versículo 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, a vinda do Senhor Jesus e a morte do ungido, né, indica, né, essa salvação, essa consolação de Israel. Só que o povo judeu não entende que, a partir desse momento, há um intervalo de quase 2000 anos da história da igreja, da era da igreja, que está lutando para a vontade de Deus, né, se concretizar. E, no fim, eles vão retornar à história, né? Então, quem está fazendo todo esse trabalho, esse intervalo, às vezes não se enxerga aqui. Mas nós que temos a revelação, a gente consegue enxergar. Então, vou citar. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Irmãos, não busque a glória na carne, não busque a glória desse mundo, porque toda carne é meramente uma erva, não vale nada. E a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, é buscar a palavra. Não busca sua fama, não busca você ter êxito na vida, não busca seu sucesso espiritual, mas busque a palavra. É a palavra que permanece para todo sempre. Agora, o versículo 9 é maravilhoso. Tu, ó Sião. Quem é o Sião? Já disse na semana passada. Sião
É a fortaleza de Jerusalém. Jerusalém representa todo o povo de Deus, representa a igreja no Novo Testamento. E Jerusalém tem uma fortaleza. Essa fortaleza chama-se a fortaleza de Sião. E é chamada também da cidade de Davi, do rei Davi. Então, essa fortaleza, Sião, é a parte que defende os interesses de Deus. É a parte que executa a vontade de Deus. Portanto, Sião representa os vencedores, representa o filho varão que há de nascer. Então, hoje, Deus está convocando você para fazer parte de Sião. Olha só a importância de Sião. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Quer dizer, quem é que pode anunciar as boas novas, irmãos? É Sião. Graças a Deus, por mais modesto que nós sejamos, por mais humildes que nós sejamos, por mais deficientes que nós sejamos, o Senhor tem dado a sua palavra profética. O Senhor tem dado as suas boas novas. Tem dado as suas boas novas para quem? Para Sião. Porque cabe a Sião anunciar boas novas para toda Jerusalém, para todo o povo de Deus. Aqui diz, vou repetir. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte santo. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Sião é quem anuncia as boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente. Irmãos, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Não tenha medo da pandemia, não tenha medo do futuro, não tenha pavor da morte, não tenha pavor, sabe, dos problemas. O nosso Deus está aqui conosco, está em Sião, Sião está conosco, nosso Deus está conosco em Sião. Olha só o versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. De um lado, nós não temos força para lutar contra os principados e potestades, as forças espirituais do mal, não temos força, mas o Senhor está conosco, e esse Senhor Deus que está conosco, ele virá com poder, e o seu braço dominará. Esse é o domínio, não somos nós que temos domínio, não somos nós que temos força e nem poder, e que o seu galardão está com ele, quer dizer, quem coopera com ele, os vencedores, o filho varão, os que deixaram tudo para seguir o Senhor, os que negaram, não amaram a sua própria vida, os que deram palavra do testemunho, os que venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, esses terão o seu galardão. Eles estão cooperando com o Cordeiro para reaver a realeza, o encabeçamento de Cristo aqui na terra. E diante dele está a sua recompensa. Oh, que maravilha! Então, o nosso Senhor Jesus vai voltar a reinar. Ele vai voltar a assumir a autoridade nessa terra, acabar com essa desordem toda imposta por Satanás e os seus anjos, né? E olha só o versículo 11. Semana passada eu disse que o filho varão regerá as nações com cetro de ferro. E essa palavra grega regerá é uma palavra que significa apacentar. Olha só, reger, governar para Deus é apacentar. Então, o versículo 11, como pastor, apacentará o seu rebanho. O governo de Deus visa apacentar o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Irmãos, é isso que hoje de manhã, né, o meu tempo também já está passando rapidamente, eu quero dizer para vocês que a autoridade de Deus visa apacentar as pessoas. Quando se coloca todas as coisas em ordem, Deus consegue nos suprir com a sua palavra. Deus consegue em paz, em justiça e em alegria, Ele conseguir apacentar-nos segundo as nossas necessidades. Então, é isso que eu quero enfatizar um pouco esta manhã, né? Você
vai dizer, eu quero fazer parte do filho varão, quero fazer parte de Sião, a parte forte, deixa comigo, eu vou lutar, principalmente os homens, tem esse espírito de guerreiro, eu vou guerrear, vou lutar. Irmãos, na verdade essa luta não é contra sangue nem carne, essa luta é contra os principados, potestades do ar. Como eu já disse na semana passada, quando houver a realeza de Cristo, a autoridade de Cristo, o encabeçamento de Cristo, ali haverá justiça, paz e alegria. Isso está em Romanos 14. Então não adianta a gente falar, vou lutar com Cristo, vou lutar junto com Cristo, vou ser o vencedor, vou ser essa parte forte, mas você já é derrotado na sua própria casa, no seu casamento. Você não está tendo problema no seu casamento? Você, principalmente na questão na pandemia, vocês estão convivendo muito tempo juntos e começam as irritações, começam as discussões, as discórdias. Antes você ia trabalhar fora e voltava só para casa à noite, e agora está todo o tempo junto, e vocês então começam a ver que está faltando paz em casa. Então a nossa luta é por aqui. A palavra do Senhor nos supre, e nós precisamos lutar negando a nós mesmos para que o encabeçamento de Cristo aconteça nos lares, aconteça nas famílias, aconteça na igreja, aconteça na vizinhança, aconteça no nosso contato com os homens, com as pessoas. Cristo quer trazer justiça, paz e alegria de volta, que nós não temos. Pelo fato de eu ainda viver no meu ser natural, eu não consigo ter paz na minha convivência. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender a ter o esplêndido de Cristo. Vamos aprender a viver em casa, irmãos. Vamos remover todo o ressentimento. O que você acha? Vamos realmente deixar Cristo reinar em nossa casa? Primeiro, tira do seu coração todo ressentimento. Você tem muitos ressentimentos, que isso vai produzir raiz de amargura, e essa raiz de amargura vai brotar, vai contaminar muitas pessoas. Portanto, antes de mais nada, vamos limpar o nosso coração. Em segundo lugar, vamos aprender a perdoar e pedir perdão. O perdão liberta, o perdão libera as pessoas. Senão, nós vamos, eu sempre gosto de falar, às vezes um casal, nenhum dos dois cede, e eles vão até para o caixão de costas um para o outro. Então, irmãos, para que viver assim? Para que viver assim, dessa maneira tão angustiosa, tão difícil? Vamos já acertar nossa situação hoje, vamos limpar nossos ressentimentos, vamos limpar nossa diferença, vamos aprender, irmãos, porque quanto mais perto, mais íntimo um do outro, muitas vezes a gente ofende mais. Por quê? Porque achamos que somos íntimos demais e nós podemos falar de qualquer jeito. E isso não sabemos que vai produzindo mágoas, vai produzindo ressentimento no coração. Então, a partir de hoje, vamos ver que o encabeçamento de Cristo, ele tem que acontecer subjetivamente na nossa vida. Que Cristo possa trazer justiça na nossa vida, Ele possa governar na nossa vida, e o governo dele, irmãos, apacenta, o governo dele traz paz, o governo dele traz alegria. Vamos viver alegres. O povo de Deus tem que ser alegre, porque nosso Deus nos deu, o Senhor Jesus nos deu sua alegria, não a alegria desse mundo, mas a alegria do Senhor. Então essas palavras, irmãos, são um pouco entre parênteses, mas eu quero trazer um pouco para a nossa prática, para não dizer, não, quero lutar com o Senhor, mas luta na tua casa, luta já no teu ambiente, dentro ao seu redor. Muito bem.